Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar agora a minissérie Novo Coronavírus. Tire suas dúvidas. No episódio 1 dessa primeira temporada, nós vamos falar sobre os primeiros passos relacionados ao coronavírus. A base científica dessa minissérie é a World Health Organization, que é a Organização Mundial de Saúde. Aqui nós vamos ver as principais perguntas que são dúvidas no mundo inteiro e as respostas que a Organização Mundial de Saúde dá para você. Essa minissérie é para todas aquelas pessoas que se sentem em dúvidas, profissionais e pessoas do público em geral, que têm algumas dúvidas ainda sobre o novo coronavírus. A primeira coisa que eu tenho que te pedir é para você se manter atualizado, então se inscreva no canal, ative o sininho para ser o primeiro a saber de tudo que eu estou postando por aqui. Primeiro de tudo, o que é coronavírus? Na verdade, coronavírus é uma grande família de vírus que afeta tanto animais quanto seres humanos. Então, o coronavírus ele atinge não só seres humanos, mas atinge também animais e ele causa um resfriado comum. Algo que vai desde um resfriado comum até uma síndrome respiratória do Oriente Médio, até uma síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, ele causa desde um problema respiratório simples até um problema respiratório mais grave, que pode ser necessária internação e que tem até um índice de mortalidade elevado, como a síndrome respiratória do Oriente Médio e a síndrome respiratória aguda grave, né? E aí tem se falado muito em Covid-19. O que é o Covid-19? O Covid-19 é a doença infecciosa que é causada pelo coronavírus, tá? Esse Covid-19, ele era desconhecido até o primeiro caso aparecer, né? Até você ter o surto, que foi lá na China, na província de Wuhan, né? Onde a gente teve o início dessa, até então, epidemia, que agora já foi declarado pela Organização Mundial de Saúde, que é uma pandemia. E quais são os sintomas relacionados ao coronavírus? A gente tem sintomas clássicos, que é febre igual a temperatura, com uma temperatura maior ou igual a 38 graus Celsius, isso estipulado pela Organização Mundial de Saúde. O Ministério da Saúde classifica a febre como sendo 37,8, tá? Isso é só um detalhe técnico, mas os sintomas são febre, temperatura acima de 38 graus, cansaço e tosse seca. Esses são os sintomas clássicos aí do coronavírus, né? Dos sintomas clássicos do Covid-19. Febre, que é a temperatura acima de 38 graus Celsius, o cansaço e também tosse seca. A gente também tem sintomas associados. Esses sintomas associados podem ser dores pelo corpo, normalmente os relatos são de dores articulares. A gente pode ter congestão nasal, seguido de corrimento nasal, também é comum. Dor de garganta pode aparecer, mas não é um sintoma clássico, então a dor de garganta não é um sintoma definidor. E você pode ter também quadro diarreico com o coronavírus. Esses quadros são leves, né? Eles começam leves, então você não vai ter dores absurdas, você não vai ter uma congestão severa, né? Não vai ter diarreia acentuada, então esses quadros são leves e eles são de evolução gradual, ou seja, eles vão piorando ao longo do tempo, tá? Uma visão geral dos casos, 80% das pessoas que contraem o coronavírus melhoram sem nenhum tipo de tratamento especial, ou seja, a maior parcela da população que se contamina pelo coronavírus não vão precisar de tratamento nenhum especial, a não ser aquele de repouso, vitamina C, né, ingesta de bastante líquidos, né,
e os medicamentos sintomáticos para febre, para dor e etc. Já a gente já tem aí quadro grave ou com dificuldade respiratória, menos de 18% das pessoas que contraem o coronavírus vão apresentar quadro grave com dificuldade respiratória e por isso precisarão ser atendidos em unidades de saúde. Cerca de 2% acabam morrendo, né? A taxa de óbito, quando intitulada pela Organização Mundial de Saúde, no momento da construção desses slides, era na taxa de 2%. Hoje a taxa já está em torno de 3,5% de mortalidade aí no mundo inteiro, tá? Lembrando que hoje, dia 13 de março, não há ainda nenhum caso de morte confirmado no Brasil por coronavírus. Qual dado lhe chama mais atenção? É o dado que a maioria das pessoas melhoram ou é o dado que 2 a 3,5% das pessoas morrem de coronavírus? Bom, o que me chama mais atenção para dados científicos é que a maioria das pessoas melhoram. Tá? A maioria das pessoas vão melhorar sem nenhum tipo de tratamento especial. Então não há motivo para o desespero. Uma curiosidade chata. A curiosidade chata é que as pessoas idosas e com problemas de saúde, como diabetes, pressão alta e problemas cardíacos, elas têm uma maior probabilidade da forma grave da doença e, óbvio, se tem a forma grave da doença, tem possibilidade de morte, aí também está mais associada. Mas lembre-se do seguinte, menos de 18% das pessoas têm a forma grave da doença. Quem tem mais probabilidade de aquisição do coronavírus são aquelas pessoas idosas. As pessoas idosas com comorbidades como diabetes, pressão alta e problemas cardíacos têm mais chance da forma grave. Agora, quando a gente tem pessoas idosas numa faixa etária superior a 80 anos com as comorbidades, aí o risco de morte ele aumenta. Mas você também deve lembrar que o risco de morte não é tão alto assim. Apenas de 2 a 3,5% da população morre por coronavírus, tá? Então, se você tem febre com temperatura maior a 38 graus Celsius, se você tem tosse seca e dificuldade respiratória, você deve, então, procurar um atendimento médico. E aqui está a chavinha, por quê? Porque a chave para buscar o atendimento médico é a dificuldade respiratória. Quando for buscar esse atendimento médico, a indicação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde é que preferencialmente você busque usando máscara, tá? Você use uma máscara para se direcionar até lá para que não haja contaminação no trajeto. E, se possível, evite o transporte público de massa, principalmente nos horários de pico, tá? Então dê preferência para usar transporte privado. Na impossibilidade da utilização do transporte privado, vale a pena utilizar o transporte de massa fora do horário de pico, porque aí você evita a disseminação da doença, tá? O próximo episódio nós vamos falar sobre a proteção, como se proteger do coronavírus. Então eu vou te pedir que se inscreva no canal para ficar atualizado, deixe o seu like nesse vídeo, ative o sininho para ficar sabendo de tudo que eu estou postando por aqui. Muito obrigado. Meu nome é Juliano Fernando. O slide dessa apresentação, desse primeiro capítulo da minissérie Coronavírus, tire suas dúvidas, você encontra na descrição desse episódio. Aguarde o próximo.